Se prepare para o próximo evento de cauda. Sim, vai acontecer uma nova crise, só não sabemos quando. A gente tenta imaginar, a gente tenta prever quando vai acontecer uma crise, mas na verdade é que ninguém sabe, por isso que nós chamamos de evento de cauda, e é o que eu vou explicar nesse vídeo. O que é um evento de cauda? É um evento raro e que está fora da expectativa, ou seja, aquele evento que ninguém faz ideia do que vai acontecer, mas em algum momento ele vai acontecer. Após ocorrer, as pessoas racionalizam como algo previsível. É muito fácil, depois que ocorreu o evento e a gente acaba, passando por isso, as pessoas acabam dizendo, ah, mas era óbvio que ia ter a bolha.com, era óbvio que as criptos iam quebrar, era óbvio que tal coisa ia acontecer, mas antes de acontecer ninguém falava daquilo. Por quê? Porque a gente não consegue prever e pode ocorrer a qualquer momento. O que a gente precisa fazer sabendo que a qualquer momento pode ocorrer? A gente tem que se prevenir antes que ele aconteça. É o que eu vou explicar no vídeo de hoje. Eu vou mostrar como que a gente deve fazer para se prevenir disso. Mesmo não sabendo qual o evento, qual a crise que vai ocorrer, a gente sabe que algumas crises se repetem de tempos em tempos. Tem um histórico desde 1929 que as crises ocorrem geralmente de tempos em tempos. Tem gente que coloca 7 anos, tem gente que coloca 10 anos, algumas crises, se não me engano, acho que é de 40 em 40 anos que acontecem grandes crashes e elas sempre se repetem. Então, se elas se repetem, provavelmente vai continuar ocorrendo. É aquela história, todo mundo fala, ah, mas o Brasil, vai entrar em crise. O Brasil praticamente nunca saiu de uma crise, porque sempre quando a gente sai de uma crise, entra uma nova crise. Então a gente tem que estar preparado para quando essas crises acontecerem. Por mais que não dê para prever, nós podemos nos prevenir. Ninguém está aqui querendo dizer que você tenha que prever a crise. A gente não sabe quando vai acontecer. Pode acontecer em 2025, pode acontecer em 2028, pode vir a ocorrer só em 2035. O que a gente tem que fazer é estar preparado para não tomar um baque muito forte, que foi o que aconteceu em 2020, Poucas pessoas se prepararam naquilo, tanto que depois da crise houve muito conteúdo, muita gente falando o que deveria ter sido feito, mas poucas pessoas fizeram antes. Então a ideia aqui é a gente discutir o que a gente pode fazer antes que a próxima crise aconteça, porque quando ela começar, quando ela chegar, vai ser difícil, até porque existe um período que a gente começa a negar que essa crise esteja acontecendo. Então, ou mesmo não só negação, mas é difícil a gente conseguir visualizar a crise. Eu lembro muito bem, em 2012 eu trabalhava na indústria, eu tinha uns clientes da indústria automotiva, e aí os projetos de carro pararam de vir, de chegar para a gente. Ou seja, o projeto de carro ele leva mais ou menos uns 2 anos para sair do papel e ir até a produção. E aí 2012 parou. E eu lembro que eu estava num churrasco com um amigo e eu comentei com ele, eu falei, ah, tá para vir uma crise no setor automotivo. E ele deu risada e tirou sarro da minha cara. Ele falou, Rafa, como assim? O mercado tá tudo tão bem, isso 2012. Eu falei, cara, fica esperto porque pode vir uma crise. Não é que eu previ a crise. No meu setor que eu trabalhava começou a ocorrer. E aí ela desencadeou em 2013 e 2014. Pode ter sido um acerto de previsão? Pode. Pode ter sido uma coincidência? Pode. Mas alguns setores começam a perceber antes. Eu que estava dentro da indústria, que eu trabalhava com produção, eu comecei a perceber essa crise. A ponta final, que é o consumidor, ele vai receber a crise só 2, 3 anos depois. E esse que é o grande problema. Porque quando ela vem, que nem uma avalanche, ela vem levando tudo. Então a gente tem que prevenir. Traçar uma estratégia na época de vacas gordas. Talvez esse aqui seja o ponto mais importante, a questão mais importante. É aquela coisa, quando você está bem de vida, você ganhou o salário dos teus sonhos, você comprou o carro que você queria, você tem a casa que queria, tá tudo indo de vento em popa, a gente costuma afrouxar. Então você passou a tua vida inteira, os ciclos de crise inteiro ali, guardando dinheiro, fazendo um caixa, relutando para não fazer nada fora ali da curva do que você tinha planejado. E aí quando você começou a ganhar um pouquinho mais, quando você se sentiu confortável, por isso que é a vaca gorda, quando você está bem de vida, aí a gente relaxa. Aí começa a gastar, aí começa a fazer aquela compra desnecessária, aí você começa a afrouxar tudo. E deveria ser o contrário, deveria ser nesse momento de maior resguardo. Por quê? Porque se você começa a contrair dívidas, mesmo que você tenha condições de pagar,
Quando vier a crise, você não vai dar conta, porque você deu um passo maior do que a tua perna. E esse que é o problema, e é isso que a gente deveria evitar. E aí, aqui eu coloquei mais ou menos, né, uma teoria da crise dos 7 anos. Tem pessoas que acreditam, tem pessoas que não acreditam. Eu acredito que ela vá acontecer mais ou menos aqui no ano de 2000 e 2001. Nós tivemos a bolha da internet. Depois disso, nós tivemos a crise imobiliária americana entre 2007 e 2008. Eu coloquei aqui, eu não coloquei uma data exata, porque se a gente for fazer exatamente a conta, talvez não bata. Porém, foi o que eu acabei de explicar. O começo da crise talvez não tenha sido em 2008, talvez tenha sido em 2006, 2007. A ponta do iceberg estourou, o estopim foi em 2008, mas ela começou um pouco antes, então a gente tem que ficar de olho nisso. Aí aqui no Brasil, o impeachment da Dilma, 2013, 2014, mesmo essas crises internacionais aqui, elas respingaram aqui no Brasil. O impeachment da Dilma, eu coloquei o impeachment como foi um marco, mas aconteceram coisas antes. Esse aqui também foi a ponta do iceberg. 2013 e 2014 foi bastante sofrido. E 2021 nós tivemos aqui esse problema que gerou bastante conflito. Foi um evento de cauda porque não foi nem econômico. Até quando é econômico, a gente consegue um pouco prever. Tem economistas, tem modelos que você preditivo, que você consegue talvez pegar a crise. Mas nesse caso aqui foi uma crise de saúde. Então não tinha como prever. Foi completamente um evento de cauda. Eu coloquei aqui como a próxima, que vai ser em 2026, 2027. Quem sabe, talvez, essa conta pode ficar para 27 e 28, mas eu acredito que em 2026, que vai combinar com o crash das criptos, talvez aqui uma mudança de governo nos Estados Unidos, um primeiro ano bastante difícil, de bastante mudança econômica, então faz muito sentido acreditar que a gente vai começar essa crise, algumas pessoas vão começar a sentir em 2026, para 2027 vir a ponta do iceberg e dar uma quebradeira geral, fechando os 7 anos de ciclo aqui, e que vai pegar muita gente desprevenida, e a ideia nossa aqui é que pelo menos quem está assistindo esse vídeo não seja pego de forma desprevenida. O que a gente deve fazer, tá? A primeira coisa delas, que é a mais básica de todas, é a reserva de emergência. E aqui eu falo não somente para pessoa física, mas para empresas, principalmente empresas. Por mais pequena que seja uma empresa, se você tiver uma empresa, preste bem atenção nisso. Você precisa ter um caixa na sua empresa. Você não precisa chamar de reserva de emergência, mas pelo menos um caixa de giro que você consiga sobreviver 6 meses, 9 meses, pelo menos, sem entrada de capital. Então você tem que conseguir pagar a folha, você tem que conseguir arcar com a sua folha de pagamento, você tem que conseguir pagar os impostos, você tem que conseguir pagar tudo que você tiver ali de despesa fixa. Então precisa fazer essa reserva de emergência. O ideal é 9 meses. Se fosse 12 seria melhor ainda. Acumular capital no melhor momento de vida, então como eu disse, essa aqui é a fase mais importante, que é onde que as pessoas mais gastam. É quando ela começa a ganhar muito dinheiro, ela começa a gastar muito dinheiro. Tem uma aula dentro da Start Grana que eu chamo de curva IMA, que é aqui, quanto mais você ganha, menor tem que ser o teu gasto. Você tem que, deixa eu achar aqui na câmera, você tem que expelir, então o teu ganho aumenta e o teu gasto proporcionalmente diminui, não em valores, em porcentagem. Então se você ganha R$1.000 e guarda 10%, se você passar a ganhar 10 mil, você tem que guardar 20, 30, 40, 50%. Porque se você vivia antes com R$1.000 e passou a ter um salário de 10 mil, você consegue viver com 2, 3 mil reais, o resto você guarda. Para lá na frente, quando você estiver muito bem financeiramente e vir o momento de crise, você estar bastante tranquilo. As pessoas costumam gastar mais nesses momentos, sempre haverá crise, então a gente tem que ter em mente que a crise, ela sempre vai existir. Talvez não seja uma crise dentro das suas finanças, né, no seu patrimônio ali, na sua gestão, mas seja uma crise econômica, uma crise política, uma crise mundial, ela vai existir. O que você tem que fazer quando acontecer isso? Você tem que estar protegido. Não adianta querer esperar do governo essa proteção, querer esperar do teu patrão, querer esperar de outras pessoas. Você tem que fazer essa proteção. É preciso se preparar antes delas chegarem, é o que eu estou explicando aqui para vocês. Tem que se preparar antes, não dá para chegar na hora da crise, agora eu vou começar a montar um caixa para eu... E aí?
Aí teu chefe mandou você embora, você tinha uma empresa pequena, perdeu teus clientes, o teu fornecedor quebrou, você teve que pagar mais caro, o que você pagava 20 agora você vai pagar 60, e como que você faz se não tem caixa para controlar isso? Então a gente tem que se preparar antes de chegar. E talvez essa aqui seja uma dica mais interessante, que é você manter uma vida frugal. Se você passou a ganhar mais, se você passou a enriquecer, você precisa levar uma vida de forma frugal. E o que é frugal? Representa moderação, sobriedade com simplicidade. Ou seja, fazer o simples, o básico, ser minimalista, não se expor ao extremo, não precisar comprar um carro de 600 mil reais, você tem um salário de 10 mil. Tem gente que faz isso. Eu falo que é possível, as pessoas não acreditam, mas é possível. Você parcela em trocentas vezes. O cara vai morar num apartamento de 2 milhões, sendo que ele tem uma renda de 15 mil reais por mês. Então, tenta levar uma vida frugal. E como que a gente consegue fazer isso de uma forma mais específica, mais direta? Guarde no mínimo 20% de tudo que você ganha. Por que eu coloquei aqui 20% e não 10%? Se você quer ter um crescimento exponencial e você passar a sua vida inteira guardando ali o dízimo 10%, a tua chance de crescimento vai ser menor. Então você tem que tentar fazer um esforço máximo para guardar pelo menos 20%. Rafa, minha vida tá difícil, não consigo sobrar porque N motivos da vida. Ok, tenta pelo menos não contrair dívidas quando a gente está num momento que a gente ainda não está numa crise, porque depois vai ser muito pior. Depois você vai se lembrar desse vídeo e vai pensar assim, pô, eu devia ter ouvido o Rafa 2 anos atrás, 3 anos atrás, quando assisti aquele vídeo e eu não fiz o que ele estava falando. Porque a gente sabe que isso acontece repetidamente. Aconteceu em 2013, aconteceu em 2020, aconteceu em 2008 e provavelmente vai acontecer em 2026 e as pessoas vão passar pelos mesmos problemas, porque elas não se preveniram. A gente tem aí uma janela de 2, 3 anos para fazer dinheiro, para fazer lucro, para pôr no bolso, guardar, fazer um caixa. Só que poucas pessoas vão fazer isso. Deixe 50% em renda fixa, não pega todo o teu dinheiro e coloca. Bitcoin tá subindo, as criptos estão subindo, a pessoa vai pegar tudo que ela tem de reserva e vai colocar nas criptos. Não faça isso, mantenha 50%. O maior exemplo que a gente tem disso é do Warren Buffett, que acabou fazer praticamente o maior caixa da história da empresa dele. Enquanto tá todo mundo no topo, todo mundo feliz lá ganhando dinheiro, ele tá fazendo caixa. Por quê? Porque logo tudo vai cair, vai vir uma crise e aí ele tá com 50% de caixa. Então, tenha dinheiro guardado. Tá? Não se exponha. Fracione os aportes. Eu tenho dinheiro para investir, eu tenho 100 mil reais, 10 mil reais sobrou, eu fiz um negócio lá, caiu no meu bolso. Pá, eu vou e compro de uma vez só uma ação, uma empresa, uma cripto. E aí vai passar 6 meses e você toma porque aquilo vai cair. Vai passar um ano, toma, você vai cair. Então, mesmo que você tenha 50% guardado em renda fixa, os outros 50% você vai controlando ele, não joga tudo de uma vez. E nem um ativo só, diversifica um pouco. E esse aqui talvez seja o conselho mais importante que você pode ter. Evitar perder é melhor do que ganhar. O foco das pessoas é sempre ganhar, 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 lucro, lucro, lucro. E ela não olha o tanto que ela perde. As pessoas costumam dizer, eu tive um lucro de 20%, eu tive um lucro de 70%, de 200%. Só que ela não conta o tanto que ela perdeu. E aí quando você coloca na balança e você vai analisar todo o ganho que ela teve, ela está no negativo. Então evitar perder é melhor do que ganhar. Não esqueça disso. E para a gente concluir esse vídeo, a gente precisa ter em mente que haverá uma nova crise. Isso aqui é fato. Independente do Brasil dar certo, independente do político, independente da ideologia, aconteça o que acontecer no mundo, vai ter uma nova crise. Não uma, né? Várias outras crises. Bom se fosse só uma, mas vai ter. Essa crise, ela vai chegar. Em algum momento ela vai chegar. Pode ser daqui 1 ano, daqui 6 meses. Por isso que o título do vídeo é Evento de Cauda. A gente não sabe quando vai ocorrer, mas a gente pode se preparar. Não sabemos quando vai ocorrer, prepare-se desde agora. A gente tem que começar a fazer essa reserva, esse caixa, essa prevenção nesse momento. Ainda dá tempo. Depois de começar vai ser muito difícil. E para encerrar, não se esqueça, na bonança é onde mora o maior risco de queda. Sabe aquela pessoa que tá bem, que gasta dinheiro, que viaja para a Europa, que faz tudo, troca de carro todo ano e ela esquece que ela tem que guardar o dinheiro. Ela só vai gastando, vai gastando, vai gastando, vai gastando. É essa pessoa que vai tomar o maior capote na crise e é essa pessoa que você não pode ser. Você pode ser qualquer pessoa, menos essa pessoa, ok? É isso, espero que tenha servido esse vídeo, espero que você tenha gostado. Se gostou, compartilha. Comenta se faz sentido o que eu falei aqui. Se não faz sentido, tudo bem, é uma visão que você tem.
Eu tenho a minha visão e para mim isso faz sentido. Acredito que essa crise vai acontecer fim de 2026 para início de 2027. Essa é uma previsão. Posso estar errado. Daqui 3 anos a gente volta aqui e aí a gente vai dar risada se eu errei. Ou a gente vai dizer, porra, o Rafa acertou, que bom, vou ficar feliz. Mas é só uma previsão, faz parte. O mais importante é que nesse momento a gente tem que estar resguardando o capital. É o que eu estou fazendo, principalmente agora, fim de 2024, que as criptos estão explodindo. A gente tem que realizar lucro, a gente tem que pôr um pouco no bolso, tem que fazer caixa para quando vier a crise, quando a merda chegar, a gente estar preparado. Se isso não acontecer, vai ser só tomou. Ok? Muito obrigado, valeu por você ter ficado aqui até o final. Não esqueça de curtir esse vídeo se você gostou, comenta e compartilha. Até a próxima, valeu, fui!